Isso agora, da onde é que está saindo o yoga que o Wagner quer compartilhar com vocês? Isso é super importante, independente se vocês vão fazer comigo, com outra pessoa. Se vocês querem yoga para sua vida porque seu médico disse que faz bem, seu terapeuta disse que faz bem, você viu no Instagram que faz bem, viu na novela que faz bem, leu numa revista, leu no livro que faz bem, isso é super importante que vocês guardem para você. Uma das coisas mais importantes, que é a ideia de linhagem. Uma grande diferença do yoga postural moderno para o yoga... Linhagem. Do yoga postural moderno do yoga tradicional é a ideia de linhagem viva. O que isso significa? O Wagner não está inventando essas coisas. Eu estou tentando manter tradição, a maneira como o yoga é explicado, porque o meu professor me explicou assim. E o meu professor me explicou assim porque ele recebeu a autorização do mestre dele, porque o mestre dele testou inesgotavelmente dele o resultado das práticas. O importante do yoga não é pensar exatamente, é praticar o suficiente para que aquilo mude seu pensamento, beleza? Ele foi testado por anos e anos e anos, e aí ele mostrou sinais claros de que ele está em contato com a natureza primordial. Ele já teve bastante contato com a própria natureza primordial, porque a natureza primordial é a descrição do estado de yoga. Esses métodos que eu falei é só uma maneira de você chegar lá, tá bem? Então, o meu professor, ele se chama Nida Chenagtsan, beleza? Depois eu anoto o nome disso. Ele é um... A Bárbara mandou, eu coloquei no grupo. Tem uma pequena descrição lá, né? Nida Chenagtsan. Quem é o professor Nida Chenagtsan? Ele nasceu em Yando, na região do Tibete, que é o nordeste do Tibete. O Tibete fica no sul da China, né, que foi incorporado, tomado territorialmente pela China na década de 50, na Revolução Cultural. Então, hoje o Tibete faz parte da Revolução da República da China, Socialista da China. Antes o Tibete era um reino, antes do Tibete era Zanzun, antes de Zanzun era um grande reino persa, e, enfim, essas coisas mudaram ao longo do tempo, tá bom? Então, vem do Tibete. Dentro desse lugar onde ele está, ele vive numa região, e isso é super importante que vocês entendam, onde tinha muitos yogis. E a diferença de yogis não monásticos, yogis como eu e vocês, que têm uma vida em que eles constituem família, eles têm que pagar a conta, eles criam filho, eles têm que sobreviver. Então aqui a gente já tem uma separação que é importante a gente entender. Yogas que vêm e ensinamentos que vêm de tradições monásticas e não monásticas. A monástica é ruim? Não. Mas existe uma diferença fundamental. Eles abrem mão dos prazeres e do sofrimento da vida comum, a minha ou a sua, para se dedicar à espiritualidade. Isso é uma outra forma de austeridade, beleza? Só que os ensinamentos são feitos para este contexto. Então, nem tudo que é feito para este contexto vai servir a gente. E a gente precisa de um grande professor que está dentro desse contexto, que entenda que nós não estamos nesse contexto para explicar para a gente como a gente usa aquilo, beleza? Isso é super importante. E aí a gente tem outro tipo de linhagem, que é a linhagem de yogis, tá bom? Homens e mulheres, normalmente casais. No Tibete, isso se perdeu no tempo, que não está separado da ideia patriarcal e muitas outras coisas, mas o yoga que a gente vem é de uma linhagem muito mais feminina, inclusive, beleza? E eu já vou dar um nome para ele. Beleza? O nome para essa linhagem. E ele aprendeu com os professores dele a ter uma vida como a nossa e os ensinamentos que são úteis. Ele é de formação médico em medicina tibetana. E ele se formou em Lhasa, que seria a capital do Tibete, beleza? E para você se formar mesmo em medicina tibetana, ele também teve aula de medicina, biomedicina. Mas ele foca como se fosse uma especialização e é isso. A medicina tibetana ela está vinculada a um grande mestre do século XII e do século VIII, tá bom? Esses mestres do século VIII, eles têm, do 8 e do 12, eles têm o mesmo nome. Inclusive, eles eram da mesma família. Inclusive, eles acreditam que sejam uma reencarnação da mesma pessoa, beleza? Se chama Yutuk Yonten Gompo. Ele é o organizador da medicina tibetana. A medicina tibetana ela se constituiu por diversos fatores. Um delas foi o conhecimento sobre cura animística ou xamânica. Outra delas foi sobre observação da natureza. Outro corpo do texto veio de teste e erro.
essa erva aqui funciona? Ih, morreu, não funciona. Beleza? Isso foi acumulado ao longo de séculos. É brincadeira, mas não é. Eles aprenderam, como eu disse, xamânico, né? Com outros espíritos, seres que não têm um corpo físico. E eles não desconsideram isso como uma coisa válida, porque eles testaram ao longo dos séculos. Então, organizado no século VIII e reeditado no século XII, mas isso é oral, anterior disso. Antes não estava escrito, se tornou escrito nesse período. Mas dentro das famílias, vários ensinamentos sobre cura e medicina foi estabelecido. E depois eles incorporaram, porque eles faziam congressos, a gente acha que não, mas quem não viajava no sentido para transmitir conhecimento e só brigava era a Europa. O pessoal da Ásia vinha até a África, beleza? E isso é muito descrito dentro da medicina tibetana, que eles têm texto falando, não. O rei do Tibete do século tal convidou o pessoal da Pérsia e os ensinamentos vieram da Grécia e eles passaram não sei quanto tempo aqui e foram isso que eles distribuíram. Ensinaram pra gente e a gente acumulou porque funciona, tá bem? Então, ele é formado em medicina tibetana. Numa linhagem viva que foi transmitida de professor desde o século 8, 9, 10, 11, 12 até hoje em dia, inquebrável, onde eles passaram por esse grande processo de teste, né? E esse grande professor, Yutok, resumindo, o primeiro, o antigo, que é o do século 8, e o jovem, é assim que eles são conhecidos, no século 12, tá bem? Ele deu dois grandes presentes para a humanidade. Um deles foi o que a gente chama de 4 tantras médicos. Lembra da palavra tantra que eu ia explicar? A gente está chegando lá, beleza? E uma outra coisa é o que chama de Yutok Niting. Niting significa essência do coração. Então são as práticas espirituais da essência do coração, da linhagem do Yutok. Yutok era um médico. Então todos os ensinamentos estão ligados à cura. Beleza? E a gente tem a cura final, que é sair do ciclo de renascimento reconhecendo a nossa natureza primordial, e a cura ou restabelecimento de saúde secular, que é quando a gente fica saudável, doente, tem longevidade, não tem longevidade. Beleza? Essas duas coisas esses dois grandes textos foram escritos pelo mesmo professor, porque ele era os dois ao mesmo tempo. Ele era um grande praticante espiritual e ele era um grande médico, tá bem? Ele viveu, pela descrição, por 125 anos e ele não teve uma morte comum, e aí isso pode assustar vocês, tá? O resultado de uma grande prática do yoga é que a gente chama de transferência do corpo de luz, de arco-íris. Lembra que eu disse que nós somos uma ilusão? Beleza? A nossa verdadeira identidade é luz, som e raio, beleza? Quando a gente purifica os nossos elementos suficientes, a gente, em vez de morrer, a gente transforma o nosso corpo que ele sempre foi, que é luz, raio e som. E aí ele reemana esse corpo de arco-íris quantas vezes ele quiser, para quem quiser, quando for necessário. Beleza? São reencarnações. Isso, beleza? E ele é considerado uma emanação do que se chama Buda da medicina. Não sei se vocês já ouviram essas coisas, tá bom? Mas Buda da medicina, Buda primeiro não é uma pessoa, é um título. E no caso do Buda da medicina, ele nunca nem foi exatamente uma pessoa. Ele é a essência da cura do universo. Tá bom? Então você pode imaginar o seguinte: o Buda da medicina ensinou medicina para todos os povos. O povo africano aprendeu uma coisa, mas foi o mesmo ensinamento. O povo europeu aprendeu outro. O povo sul-americano aprendeu outra coisa. O povo australiano aprendeu outra coisa. Beleza? Então, essa essência da cura, ela é interpretada de maneira diferente por povos diferentes. E os povos que conseguem atingir o estado de Yutok, o rei da medicina, né, eles atingem o máximo do estado de cura, que é o Buda da medicina. Então todos nós somos um Buda da medicina em potencial, beleza? Então essa é a origem da linhagem, o próprio Buda da medicina, e ela está organizada ou sistematizada por esse grande professor do Yutok, e aí ele passou, que ele foi um ser humano, de pessoas em pessoas até chegar ao Dr. Nida, que ele é um acharya, ele é um detentor dessa linhagem. E o Wagner é um aluno, um dos possíveis alunos do Dr. Nida. Então, quando a gente sabe onde é a nossa linhagem, a gente tem aquele ensinamento preservado. Preservado não significa fechado, porque eles são princípios, eles não são leis. Os mestres do passado sabiam que os tempos mudavam, beleza? E as coisas têm que se adaptar ao tempo. Então, a ideia é que a gente pegue esses ensinamentos que estão adaptados ao tempo, pela interpretação dos nossos professores que atingiram esse estado diferenciado de consciência,
e transmitem para a gente. Então, primeiro ponto, a gente, dentro de um contexto espiritual, a gente tem um contexto espiritual e médico, beleza? Dentro desse contexto espiritual, a gente tem dois tipos de práticas associadas, que é a prática da medicina tibetana, que o foco dela o objetivo dela é longevidade com alegria. O nome da medicina tibetana se chama Sowa Rigpa, que pode ser traduzido diretamente como conhecimento da boa vida ou conhecimento da longevidade. E meu professor gosta de dizer com felicidade, porque tem muita gente que vive muito tempo, mas não tem vida, beleza? Então ele chama isso porque felicidade é uma parte importante da vida humana. Então o Sowa Rigpa vai ensinar a gente os princípios de como é que a gente aumenta a nossa longevidade e faz isso de forma saudável, beleza? E as práticas espirituais, por um outro lado, e no começo elas são bem parecidas. Vamos dizer que ela é a mesma raiz, o mesmo tronco, mas aí ela começa a se ramificar, porque um objetivo é longevidade, o outro é espiritualidade, beleza? Que é o renascimento. Então você pode atingir esse objetivo sem ter saúde plena, tá bem? Uma coisa não impede a outra, mas sem saúde boa o suficiente você não vai atingir o objetivo do yoga. Essa fase inicial, e aí, por que eu estou falando de medicina tibetana? O Wagner é um aluno de medicina tibetana. Eu estou de medicina não. Eu vou ser, depois que eu me formar, se eu conseguir passar nas provas, conselheiro em medicina tibetana, que é um curso de 2 anos, tá bem? Para você se formar tradicionalmente em medicina tibetana são 12 anos, mas modernamente tem em torno de 5, 6 anos, tá bem? E eu estou fazendo um curso de 2 anos que é um de conselheiro. Então a gente tem a formação, o primeiro ano, que é a base da boa saúde e os princípios da boa saúde e longevidade, e o segundo ano eu vou aprender sobre saúde mental usando essa base. E aí eu vou poder oferecer consulta para as pessoas, falar assim, bom, vou entender o problema e falar, bom, segundo a medicina tibetana, você tem esse tipo de prática, tá beleza? Eu sei que é muita coisa, é um processo histórico longo, e eu sei, isso gera confusão, mas, como eu disse, eu preciso explicar o que é que vocês estão comprando, se é que vocês vão ficar, se a turma vai se montar sim ou não. E sem isso, a gente entra em confusão, a gente não consegue saber o que a gente está buscando. E a partir desse momento, você só tem que se responder e me responder uma pergunta. Qual é o meu objetivo? Tá bem? O que o Wagner pode fazer com vocês é uma coisa. Primeiro, explicar isso tudo. Segundo, eu não posso guiar no caminho espiritual porque eu não tenho autorização do meu professor para isso. Eu posso dizer que ele existe, ele é o meu caminho de vida que eu escolhi para mim, mas vocês não precisam seguir esse caminho, beleza? Se vocês quiserem, vocês têm que ir diretamente à fonte, ao acharya, ou os professores autorizados das etapas do caminho segundo o acharya, ou o detentor da linhagem, tá bem? O que o Wagner pode fazer? Ajudar a compartilhar esses princípios de boa saúde e longevidade. O que é o Nejang? Tá bem? Dentro da medicina tibetana, a gente tem 4 formas de tratamento, ou tem 2 objetivos iniciais. A manutenção de boa saúde, e o segundo objetivo é se restabelecer de doenças, tá bem? Então, se você ficou doente, você vai para tratamento de doente. Se você não está doente, você quer manter a boa saúde. E aí você quer manter a longevidade, o bem-estar, o máximo possível que você conseguir. Colocar aquelas baterias lá para trabalhar em capacidade máxima para você viver pelo menos 100 anos, beleza? Com qualidade de vida. E aí, a promoção de saúde, que é esse primeiro ramo, ela consiste em 4 coisas. Dieta é a primeira coisa. Segundo, quando essa palavra já assustou. O que é dieta? É comer. A gente aprender a comer para manter uma boa saúde. Isso não significa parar de comer coisas, é comer de forma apropriada, que é apropriado para você, dependendo do tempo da sua vida. A segunda coisa é estilo de vida. O que a gente faz? Quais são as nossas ações? Quais são as nossas escolhas? O que a gente tem de propósito de vida? Tá bem? A segunda coisa que a gente precisa começar a se preocupar é o nosso ambiente. São as nossas relações. Nossa relação com nós mesmos, com a nossa casa, com os nossos familiares e amigos, com o nosso planeta. Beleza? Porque a gente não está separado, a gente é interconectado, interdependente dessas coisas. E o que pode causar doenças no final das contas.
E aí são coisas externas, que é dentro dessa categoria. Dieta, estilo de vida, o entorno, que é o dom. Tá faltando alguma coisa que não tá vindo na minha cabeça agora. Bom, já é coisa suficiente. Dom são influências externas, tá? A palavra é essa. E a gente tem essas, do que eu falei, que a gente é mais comum, e a gente tem as coisas espirituais, beleza? O espiritual tem uma nova camada. Por quê? Algumas pessoas, eu não sou espiritualizado, então a gente fala que está dentro do estilo de vida. Beleza? Um segredinho. E o yoga está dentro dessa... Para as práticas espirituais, a gente tem 3 coisas. São os yogas, são as práticas de mantra, de cura, dentro dessa tradição, e são as práticas de meditação dentro dessa tradição. Beleza? O que o Wagner está autorizado a fazer? A ensinar o Nejang, que é a prática que eu vou ensinar para vocês. E o Nejang, como é que ele foi trabalhado ao longo do tempo? Esses médicos que são praticantes de yoga, eles... Teve um grande professor no século XIII que ele estruturou uma série de 24 movimentos que, pela experiência acumulada dos praticantes e dos médicos naquela época, que eles descreviam o corpo como método, mexer o corpo de uma maneira apropriada, que a gente vai aprender, como método de tratamento, tanto de manutenção de saúde como restabelecimento de saúde. Então essas 24 posturas, elas têm descrição assim. Então, por exemplo, você sofre de indigestão, você sofre de prisão de ventre, você sofre com problemas menstruais, existe esse movimento que você vai fazer com o corpo que é para isso, beleza? Elas também têm um fim espiritual, tá bem? Mas, como eu disse, a gente tem um foco aqui prioritário em manutenção de saúde e restabelecimento em algum nível, como tratamento complementar, porque a medicina tibetana, ela vê 4 tratamentos possíveis, tá bem? Dieta, estilo de vida, medicamento, terapias externas e as terapias espirituais, que podem entrar tanto como em terapia externa como estilo de vida, tá bem? Pronto, eu consegui terminar tudo que vocês precisam saber. Eu sei que foi difícil, mas com essa um pouco mais de clareza de tipo, o que é yoga, meditação, o que é linhagem, o que é yoga tradicional, qual o contexto, a gente consegue trabalhar, beleza?